Eu acho que uma das grandes questões da sociedade, e eu queria que... Nós vamos falar de coronavírus aqui, nós vamos falar de dengue. Mas uma das grandes questões da sociedade é o que leva as pessoas a fazer o que elas fazem. Né? Porque as decisões coletivas, elas são fruto de um conjunto de decisões individuais. E não fruto de um grande arranjo, de uma grande assembleia, onde todo mundo vota... E daí tira-se uma decisão e o bloco que representa aquele setor, aquele segmento, sai então defendendo um ponto de vista. Nós não estamos falando do motim dos policiais militares do Ceará que tomaram uma decisão política de confrontar a Constituição e se amotinaram. Nós não estamos falando de uma greve dos Correios, dos petroleiros, uma greve... Não é disso que nós estamos falando. Eu estou falando de decisões que a sociedade toma, né? Então, por exemplo... Eu gosto muito de uma imagem, você imagina uma árvore cheia de pássaros. Isso tem muito no Pantanal, né? Aquela imagem com aquela árvore cheia de pássaros. E aí acontece um estampido. Pode ser um tiro, pode ser um barulho qualquer que assuste, um raio, né? Um trovão e tal. O que acontece? Os pássaros saem voando, cada qual na direção que resolveu escolher. Sim. É aleatório? Não sei se é aleatório, se ele acha que tem que fugir para lá ou para cá. O fato é que ele sai voando. Alguns saem até na mesma direção, outros saem em direções contrárias. Mas cada um sai e aquilo forma uma nuvem de pássaros voando. E o conjunto desses pássaros forma um movimento. Esse é o movimento da sociedade pássaros, que é resultado dos movimentos individuais de cada um. Eles não tiraram em assembleia para que lado vamos voar após o estampido. Saíram fazendo seus movimentos, aí alguém observa aquilo e fala, olha só como os pássaros voam. E nenhum dos pássaros sabe que está produzindo um movimento, porque eles não estão preocupados, estão preocupados em tomar uma decisão que é vamos chamar de mais lógica, mais adequada para aquela provocação e tal. Então, a gente é impactado todos os dias por estampidos também, como os pássaros. E o que são os estampidos? São as necessidades de tomadas de decisão que a gente tem várias vezes por dia. E quando você fotografa a sociedade tomando decisão, você vê o movimento, né, geral e diz, a sociedade age desta forma, esta sociedade está agindo dessa forma. Mas aquilo não é necessariamente, como eu disse, resultado de uma grande avaliação, trocas de WhatsApp, não é necessariamente disso. Então, por que numa eleição, um mesmo país elege um democrata e elege um republicano? Por que no mesmo país a gente é capaz de votar no Lula e no Bolsonaro? Né? Ideologia não é. Ideologia explica parte disso, mas quem é de direita não votaria no Lula antes. Quem é de esquerda não votaria no Bolsonaro na eleição de 2018. Então isso explica um pedaço do voto. Mas um bom pedaço do voto é alguém que votou no Lula e depois votou no Bolsonaro, porque se o Lula obteve maioria e o Bolsonaro obteve maioria, significa que alguém votou nos dois, né? E por que votou nos dois? Votou nos dois por conexão emocional? Votou nos dois por pragmatismo? Votou nos dois por racionalidade? Claro que tem racionalidade no voto, ninguém vai votar naquele que entende ser o pior candidato para a sua situação. Mas a gente, portanto, quando vai votar, faz um cálculo que tem lógica. Mas tem um monte de decisão que a gente toma que não tem lógica nenhuma. Por exemplo, jogar na Mega Sena não tem lógica. Se a chance é 1 em 50 milhões de ganhar, se o ano tivesse 50 semanas e tem 52, você precisaria de 1 milhão de anos para ganhar, jogando toda semana, jogando um cartão de 6 números. Como o homem moderno está há 200 mil anos na Terra e o hominídeo surgiu há 1 milhão ou 3 milhões de anos, vamos combinar que demoraria muito tempo. Se o primeiro hominídeo começasse a jogar, hoje talvez o seu descendente ganhasse na Mega Sena. Então, não tem muita lógica. No entanto, os prêmios se acumulam, as pessoas vão, quanto mais claro fica que é difícil ganhar, que é quando acumula e ninguém ganhou, mais as pessoas jogam. Ou seja, é uma lógica, tem uma lógica, mas é uma lógica que, se você for colocar na matemática, ela não é racional. É um jeito de funcionar, né? É uma lógica meio subjetiva, né? Totalmente subjetiva. E por que eu estou falando disso tudo? Porque a gente está, como sociedade, não é a gente Brasil,
é a gente, planeta Terra, apavorado com o coronavírus. Apavorado com o coronavírus. As máscaras acabaram. Ontem o Jornal da Band fez uma reportagem, e nós já fizemos essa reportagem aqui também, mas ontem era a OMS falando assim, parem com isso, parem com esse negócio de máscara. Vai faltar máscara para quem precisa e não te protege, não serve para nada. Por que não serve? Não é que não serve para nada, porque mal não faz. Você poderia andar de máscara todos os dias, inclusive com máscara de carnaval todos os dias. Só que não serve. Serve para quem está doente não passar a doença, mas ainda assim, a cada espirro tem que trocar a máscara. Quem é que troca a máscara? Você bota aquela máscara, fica o dia inteiro com aquela máscara. Aí não serve para nada mesmo. E, no entanto, as pessoas preferem colocar uma máscara que não serve para nada e ficar com a máscara que não serve para nada o dia inteiro do que não usar a máscara, porque entende que assim está se protegendo do espirro de um vizinho, e não tá. Na reportagem, o pessoal carregando estoque de máscara para levar, né, para viagem. Para quê? Exato. No aeroporto, filas de pessoas com suas máscaras e tal. Bom, temos 3 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Me diga algo... Tivemos um quarto, viu? Confirmou o quarto? Agora, confirmou. O da adolescente confirmou. Ótimo. Então, 4 casos de coronavírus confirmados. É aquela menina de 13 anos. Perfeito. O Ministério da Saúde voltou atrás e considerou. E considerou. Então, nós temos 4 casos. Me diga algo que acontece 4 vezes no Brasil e que preocupa, né? E, no entanto, se a gente pegar os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde falando de dengue, nós estamos falando de mais de 100 mil casos, nem sei qual é o último número, uma barbaridade, com mortes e mais mortes, numa quantidade que não dá para comparar com o coronavírus. O Paraná entrou em estado de epidemia de dengue, e o dado saiu na terça-feira agora. O número de mortes subiu de 23 para 30 em uma semana. 30 mortes. Para se configurar uma epidemia de dengue, você precisa ter mais de 300 casos por 100 mil habitantes. No Paraná tem 336 por 100 mil habitantes. A gente está falando de 57 mil nesse ano no Brasil. De contágio, de contaminação. Contaminação, no caso da dengue. De dengue. Você tem, no caso do Paraná, 106 municípios em epidemia. 15 a mais do que na semana anterior. 47 em situação de alerta. No Paraná, 44 mil casos confirmados da doença. Vem cá. 4 casos de coronavírus e a gente está acabando com o estoque de máscara da indústria. Pensando em tomar Tamiflu. Pensando em o que pode ser, acabando com o álcool gel até do posto de gasolina, né? E quando a gente olha para a dengue, para o Aedes aegypti, a gente fala, mas vem cá, o que a gente está fazendo contra esse bicho? Cadê a lógica? Cadê a racionalidade? Nós estamos de mega cena nesse troço. Então a gente tem pavor de algo, porque para os medos também funciona a mesma lógica irracional. É lógica, mas ela é irracional, que funciona para as nossas decisões. Ao decidir que medo a gente vai ter como algo pior, a gente está escolhendo um medo que está muito mais distante de nós e até mesmo dos italianos. Se você pegar a quantidade de infecções e na Itália, comparar o coronavírus lá com a dengue aqui, nós temos muito mais riscos de dengue do que o coronavírus. Até porque o coronavírus é algo que não tem um personagem que atua, um agente transmissor. É preciso que o agente transmissor seja o contato direto entre 2 humanos. A dengue não. A dengue vem um mosquito, ele sai da minha casa, vai para a casa do Felipe Bueno, bebe o meu sangue, vai beber o sangue do Felipe Bueno, pumba, ele pega a dengue. Tem um personagem que atua como agente transmissor. E esse agente transmissor é um mosquito doméstico, não é um mosquito selvagem e a gente foi para o miolo da selva para fazer um acampamento roots e lá pelas tantas apareceu um mosquito gigante, amazônico, e picou a gente e a gente ficou doente. Não, o mosquito está entre nós. Ele vive dentro de casa, ele vive com os seres humanos, ele tem hábitos diurnos, ele se alimenta de sangue humano, ele ataca ao entardecer e ao amanhecer.
nos horários que a gente está mais vulnerável, até porque a gente está em casa. Ele ataca nos horários que a gente está em casa, que é de manhãzinha e à noite, no começo da noite, né? E aquilo, não é que é água suja, água limpa, é água parada. Qualquer água, né? Aí a gente coloca e vê quanto tempo demora para ele se reproduzir, e o que a gente deveria fazer para manter. É muito mais simples combater o mosquito da dengue do que combater o coronavírus, né? É muito mais simples. E a gente não faz nada. E ele é muito mais contagioso, entre aspas, porque não dá para falar que ele é contagioso, né? Porque ele vai e te inocula. Não é um contágio ao estilo coronavírus, um espirro e pum, pegou. Não, ele é muito mais... É uma transmissão. Ele é muito mais contagioso, eu vou usar essa palavra com perdão dos epidemiologistas, infectologistas, etc. e tal, para dizer que para passar de um para outro, ele é muito pior, muito mais perigoso. E, no entanto, o que a gente faz contra ele? Como sociedade, a gente fica esperando o fumacê? A gente fica ao Deus dará? Porque assim que a gente está agindo com o mosquito da dengue, a forma de limpeza das casas é a coisa mais simples do mundo. É mais simples do que parece. O coronavírus não é simples. Você está dentro de um ônibus, se tiver uma pessoa, não precisa nem ser o coronavírus. Pode ser um vírus da gripe comum. Você está dentro de um ônibus, alguém espirra, você involuntariamente pegou, você não tem o que fazer. Agora, se todas as pessoas resolverem eleger o sábado, como o Ministério da Saúde sugere, para durante 15 minutos por sábado, limpar suas casas, posto que é um mosquito doméstico, ele não está nas ruas aguardando o poder público reagir, não tem nada a ver com... Tem a ver com o poder público como agente educador, mas é uma decisão da sociedade. Se a sociedade resolver enfrentar o mosquito da dengue, a gente acaba com ele. É impressionante, mas a gente pode acabar, claro, pode não zerar, mas o que está acontecendo é um pouco o caso das pessoas. Nós não estamos muito preocupados com isso. Então, você pega as medidas simples. Tampar a caixa d'água e tonéis. Ministério da Saúde informa tudo. Manter as calhas limpas. É tão difícil manter as calhas limpas? Deixar as garrafas com a boca para baixo? O que tem de dificuldade nisso? Manter as lixeiras tapadas. Não dá para tapar a lixeira? É algo assim revolucionário. Deixar os ralos limpos e colocar uma telinha. Limpar semanalmente os pratos de vasos de plantas e colocar areia. Retirar a escova e bucha desses potes de água para bicho. Retirar a água acumulada. Bom, se a gente tomar essas medidas, que são medidas que o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, enfim, as ONGs, repetem a todo instante, a gente consegue vencer uma doença que mata muito mais do que o coronavírus. O coronavírus tem uma taxa de mortalidade que não é assustadora, ele tem uma taxa de contágio assustadora. Assustadoras são as taxas de mortalidade da SARS, da MERS, que já estão controladas. Então, veja, não se trata de escolher entre combater um e combater o outro. Se trata de, se a gente tem medo de morrer, se a gente tem medo de ficar doente, por que a gente fica com medo de ficar doente pela doença que não está entre nós? E a gente não tem medo algum da doença que está entre nós, mas muito entre nós. Imagina se tivesse 44 mil casos de coronavírus no Brasil. Pois tem 44 mil casos de coronavírus no Paraná. Quantos casos você falou esse ano? 57 mil. 57 mil, não sei qual era o dado, qual era o último dado. De que ano? Semana passada. Semana passada. Pô, então vamos ficar com esse dado. 57 mil casos de coronavírus no Brasil. O Brasil ia estar na capa de todas as revistas, jornais, sites, etc e tal. E nós temos 57 mil casos de dengue no Brasil e a gente não está apavorado. Por que a gente não está apavorado? E a gente está comprando todas as máscaras por causa de 4 casos de coronavírus. É a tal coisa de como a sociedade decide. Decide votar, decide empreender e decide ter medo. Do que a gente resolveu ter medo? Por que nós não vamos ter medo da dengue? Por que a gente resolveu ter medo do coronavírus? Porque o mundo inteiro está falando do coronavírus. Então a gente se deixa influenciar por algo que é só preocupante e não se deixa impressionar por algo que é assustador
E a gente só não se impressiona porque já tinha no ano passado e já tinha no ano anterior. Então fica parecendo que viver no caos, se o caos é conhecido, esse a gente administra. Quando surge um novo medo, ainda que seja um medo meio indefinido, aí a gente resolve eleger esse medo como medo que vai derruba o PIB do mundo e o caramba. Mas aqui tá matando gente. Então vamos usar a cabeça, e da mesma forma que a gente usa a cabeça quando vai escolher um político, ou quando vai trocar de emprego, ou quando vai tomar uma decisão pessoal, vamos tentar adotar uma lógica que se baseie em algum nível de racionalidade. E a racionalidade nos leva a temer muito mais a dengue do que o coronavírus.